Como foi o último aniversário do Renato Russo? Foi assim o último aniversário do Renato Russo. Pessoal, veja só, o último aniversário do Renato Russo foi bem privado. O Renato chamou pouquíssimas pessoas, só amigos muito próximos, e também rolou algumas músicas ali, algumas dúvidas a respeito da despedida do Renato, que estava parecendo mesmo uma despedida, aquele seu aniversário, naquele dia 27 de março de 1996, naquela quarta-feira, aquele jantar, aquela festa, tinha pessoas ali muito importantes, o Marco Nanini estava ali, o Alvin estava ali também, o Dado, o Bonfá e também músicos de apoio. Eu convido vocês a verem esse vídeo e saber mais como foi o último aniversário do idolatrado, o grande líder da Legião Urbana, o Renato Russo. E também teve algumas músicas de uma banda que o Renato gostava bastante, que rolou também nessa festa. E essa banda tem algumas coisas parecidas com a Legião Urbana, e eu falo sobre isso também. Falo sobre o álbum A Tempestade, uma outra estação, enfim, vamos nessa, sejam bem-vindos para mais um vídeo e vamos começar. Vamos voltar no tempo a 27 de março de 1996, era uma quarta-feira, o dia do aniversário do Renato Russo, o seu último aniversário. Ele fez 36 anos nesse dia. O Renato, para quem não sabe, ele nasceu no dia 27 de março de 1960, num domingo, na clínica Santa Lúcia, às 4 horas da manhã, Botafogo, Rio de Janeiro. Non è possibile dividere la vita di noi due. O Renato Russo lançou 8 álbuns de estúdio com a Legião Urbana. Foram 7 que foram lançados com ele em vida. O 8º foi lançado depois que o Renato faleceu. Mas é aquela coisa, volare, uou, cantare, uou. Né? Eu ainda tentei pegar o volare, né? Cantare, que é assim, ah, mamma mia. Para o seu aniversário, o Renato convidou amigos próximos. Convidou o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá, dois músicos da Legião Urbana. Para quem não conhece, o Dado Villa-Lobos é o guitarrista da Legião Urbana e o Marcelo Bonfá é o baterista. E também alguns músicos de apoio também estavam lá. Chamou o Fred Nascimento, que tinha entrado no lugar do Sérgio Serra. O Fred Nascimento já tinha tocado com a Legião Urbana na turnê do álbum As Quatro Estações, em 1990. Mas na turnê do álbum 5, ele saiu e entrou o Sérgio Serra. E voltou novamente na turnê O Descobrimento do Brasil, no lugar do Sérgio Serra, sendo músico de apoio nas turnês da Legião Urbana. E também estava com ele o Jean Fabra, o baixista de apoio da Legião Urbana. O Renato Russo também convidou alguns amigos próximos, como o Luiz Fernando Borges, grande amigo do Renato, a Denise Bandeira, o Marco Nanini, o Léo Jaime, a cantora Marina, o Alvin e outros. Eu conheço pouco, eu não posso falar, fica parecendo Mick Jagger falando. Eu conheço Living Color. O Renato estava todo de branco, parecia até estar irritado. Com certeza era por causa dos medicamentos que ele estava tomando ali naquela época. Alguém falou, parece até uma despedida, mas na frente vou falar com mais detalhes sobre isso. O Renato tanto recebeu presente, também deu presente. Para o Fred Nascimento, ele deu um álbum do Oasis. Para o Jean Fabra, o Renato deu o seu álbum, seu segundo álbum solo, O Equilíbrio Distante. Para quem não conhece, os dois álbuns solos do Renato, o Renato primeiro lançou o The Stonewall Celebration Concert em 1994, com músicas covers em inglês. Lembrava muito o álbum Rock and Roll do John Lennon. Falando do álbum Rock and Roll do John Lennon de 75, o Renato Russo se inspirou na capa, sim, isso mesmo, na capa deste álbum aí do John Lennon, para fazer a capa do Stonewall Celebration Concert, que foi lançado em 1994. E o álbum Rock and Roll do John Lennon foi lançado em 1975. Todos os dois são álbuns covers. Não tem nenhuma música ali no álbum Rock and Roll do John Lennon que foi feita por ele, e nenhuma música no álbum The Stonewall Celebration Concert do Renato que também seja feita por ele. Esse álbum foi só teclado e violão do Renato, que ele contou com a participação do tecladista de apoio da Legião Urbana, que entrou no lugar do tecladista Mu,
o Carlos Trilha. E também o Renato gravou o Equilíbrio Distante, que é o segundo álbum solo, que foi lançado em 1995, todo em italiano, que tem duas grandes canções chamadas Strani Amore e Alla Solitudine. Eu gosto muito da canção Dui e também Passerà. Que sia odio, que sia amore, passerà. Passerà, passerà. Em Meu a Festa, o Renato coloca a canção para tocar, a Natália. É a primeira música do seu último álbum, que foi lançado com a Legião Urbana em 1996, o álbum A Tempestade, olha aqui. E quem sabe dia eu escrevo uma canção pra você. Ele foi lançado em 20 de setembro de 1996, é chamado de A Tempestade ou O Livro dos Dias. Após 3 semanas, o Renato faleceu. 3 semanas. Infelizmente. E o Jean Pabra fala sobre essa canção. Ele achou a canção completamente deprimente. E o Arthur da Pieve relata em seu livro. Dê uma olhada aí. O livro é esse aqui. Vejam comigo. Tendo ouvido Natália, faixa que estaria em A Tempestade, Jean comentou que tinha achado muito deprimente. Renato foi enfático. É para ser deprimente. Cortou o papo. Isso está registrado no livro do Arthur da Pieve, O Trovador Solitário. Após isso, foram jantar ao som do Iron Butterfly, uma banda americana que nasceu no final dos anos 60. O Renato Russo era um músico completamente contemporâneo. E para quem não conhece e nunca ouviu a banda, vou deixar o som aí a seguir para vocês conhecerem. E ela até parece com uma música da Legião Urbana. Eu não sei se vocês notaram, mas é bem parecida com a canção que é do álbum Uma Outra Estação, o álbum após a morte do Renato. Ele foi lançado em 1997, Uma Outra Estação. Para quem não conhece esse álbum, vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar ele aqui também para vocês. O desenho feito pelo Marcelo Bonpá, o baterista da Legião Urbana. Aqui também, feito pelo Marcelo Bonpá. E é como música para acampamentos, né? O Marcelo Bonpá foi que fez aquele desenho bacana. Essa foto aqui da Legião Urbana, bem distante. E achei bem marcante. O álbum A Tempestade, essa foto do Renato aqui, não sei se vocês sabem. Essa foto do Renato aqui não foi tirada na época, né? Em 96. É bem provável que essa foto do Renato tenha sido a foto de 1995 que ele tirou para o seu disco solo, seu segundo disco solo, o Equilíbrio Distante. E aí eles guardaram essa foto. O Renato ficou muito na dele, deixou mais de ser uma pessoa pública, resolveu ficar mais em casa, recebendo pouquíssimas visitas. E voltando à canção, vou mostrar aqui mais um trecho para vocês da canção que parece bastante a canção da Legião Urbana, que é La Maison Dieu, e também Comédia Romântica, o finalzinho da canção Comédia Romântica. Ouçam aí e tirem suas conclusões, né? Cada um tem a sua identidade assim parecida com algum som da Legião Urbana. Agora, a banda parece com a Legião Urbana, né? Mas não que o Renato tenha copiado de fato, mas assim, algumas ideias vêm dali. O músico, quando vai criar alguma coisa, ele não pega totalmente de algum lugar. Ele aprende, pega de várias fontes e aí pega aquela ideia e mostra, né? Eu tenho algumas músicas autorais, em breve estarei mostrando aqui para vocês e aos poucos a gente vai se conhecendo melhor.
Não que o Renato copiou de fato, né? Nada disso. Me lembrou até uma frase do Lavoisier que diz o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso mesmo, a gente pega de várias fontes. E o Renato pode ter pegado um pouco da fonte e bem parece La Mais um Dieu, parece também La Nova Juventude, o final dela, e também parece um pouco o final, comédia romântica. Deixem nos comentários o que é que vocês acham disso. Em breve vou falar mais sobre músicas parecidas aqui. Fiquem ligados, toda semana tem vídeos novos e também estou preparando aí o material musical para aquela pessoa que quer aprender violão ou deixou aquele violão encostado, quer chegar numa festinha e tocar um pouco ali naquela roda de amigos. Estou preparando material aí para vocês. Fiquem ligados. Enfim, voltando aqui, o assunto do Renato Russo. É o seguinte, era o último aniversário do Renato, tinha toda aquela tensão ali, né? Tudo aquilo que estava acontecendo. O Renato chamou pouquíssimas pessoas, ele queria realmente se despedir. Aquelas pessoas que estavam ali no seu aniversário eram pessoas importantes. O Renato era um cara completamente reservado e nos seus últimos dias ele ficou mais reservado ainda. Nem todo mundo poderia entrar em seu apartamento. Pouquíssimas pessoas tinham acesso a ele. Ele foi cada vez mais se afastando, não queria contato com imagens, nada disso, e ficou na dele, do jeito que ele queria. Ele tinha todo o direito, ele tinha suas escolhas, ele decidiu e quis fazer o que ele fez. Ele deixou um legado gigantesco, absurdo, completamente atemporal. Pouquíssimas bandas de rock deixam um legado gigantesco como o Renato deixou com a Legião Urbana. Vou deixar um vídeo aqui no card falando sobre os últimos dias do Renato Russo e também vou deixar alguns vídeos aqui abaixo na descrição para vocês darem uma olhada a respeito da Legião Urbana, para os legionários aí. Tem muita gente aqui no meu canal que curte a Legião Urbana, muitos assuntos aqui que eu trago baseado em livros e evidências, e estamos aqui para isso, para saber mais sobre a sua banda favorita. Deixe aí nos comentários também algumas sugestões sobre a Legião Urbana, ou Barão Vermelho, Cazuza, Capital Inicial, e a gente vai se corrigindo, se analisando, lendo, estudando os fatos e trazendo aqui para vocês. O aniversário do Renato, muito privado. O Renato fala também a respeito do seu aniversário em um livro, né? Tem uma pessoa que liga para ele, que é o Leone, nesse livro aqui, muito bacana. Não sei se vocês conhecem. Letra, música e outras conversas do Leone. Esse livro aqui tem o Renato, já li toda a parte do Renato aqui. Em breve estou preparando material para vocês. Já estou preparando de fato a respeito desse livro aqui. Fala muito das músicas. As músicas do álbum O Descobrimento do Brasil, né? O Descobrimento do Brasil foi na época que o Renato já tinha preparado o Descobrimento do Brasil. Porque o que está relatado aqui foi em 1995, né? O álbum O Descobrimento do Brasil é de 1993. E aí estava bem maduro ali na época, e o Renato compartilhou muita coisa do álbum Descobrimento do Brasil, né? Tem uma parte muito importante da música A Fonte aqui, eu gostei bastante, e tem um relato aí dos livros aí que eu tô falando sobre músicas individuais da Legião Urbana. Dependendo da época que você está aqui, eu lhe convido a dar uma olhada nas minhas playlists, e também aqui na descrição, como eu já falei anteriormente, vou deixar alguns vídeos para vocês darem uma olhada. E o Renato Russo falou com o Leone, né, na época do seu aniversário. O Leone falou com ele e está relatado no livro O Filho da Revolução. Vou botar aí na tela para vocês, confere. No dia do aniversário de Renato, liga para cumprimentá-lo. E o Renato diz: estava mesmo para te ligar. Nos meus compositores preferidos, eu citei o Elton John? E o Leone responde: não. Então coloca o Elton John, disse o Renato Russo. Está registrado no livro Renato Russo, O Filho da Revolução, do Carlos Marcelo. O Leone passou horas conversando com o Renato para deixar a parte do Renato pronta, né? E o que aconteceu? Depois que terminou, o Renato pegou o papel com ele. Me dá, eu quero falar mais de você. Deixa eu ver, isso aqui você perguntou, isso aqui não. Aí o Renato e o Leone voltaram a conversar novamente. O Renato estava bem comunicativo. O Renato se expressou bastante. Tinha muita coisa ali que ele queria falar. Ele estava bem comunicativo. O Renato era uma pessoa completamente comunicativa e completamente intelectual, de uma cultura gigantesca, diferente de muitas músicas atuais que a gente vê hoje em nosso país. Essa é a verdade.
Mas enfim, viva a Legião Urbana. Vou ficando por aqui, pessoal. Gratidão a todos. Toda semana tenho vídeos novos aqui falando sobre várias bandas nacionais e também bandas internacionais. Fiquem ligados, estou preparando um conteúdo musical aqui para vocês. Para aquele que quer aprender música, eu já falei anteriormente. Muitas vezes o violão está ali encostado e você não tem tempo para pegar nele, e vou passar umas técnicas aí de músicas nacionais, bandas que vocês curtem, e vai ser bem mais fácil vocês aprender. Fiquem ligados, estou aqui para contribuir e compartilhar com vocês conhecimentos musicais, baseado em livros e evidências, e também vamos respirar a música e a cultura. E valeu, um forte abraço a todos e até a próxima.